Hoje falaremos sobre o drama dos enlutados, o sofrimento daqueles que perdem alguém muito amado. Então, nesta palavra, eu gostaria de compartilhar com você, com a sua família, sobre a tristeza que a saudade nos traz, mas o consolo que a esperança nos dá. Entristecidos pela saudade, consolados pela esperança. Duas coisas nesta vida, querido e querida irmã, são muito certas e ambas são marcantes: o nascer e o morrer. Até sabemos o dia do nosso nascimento, mas não sabemos ao certo o dia do nosso falecimento. O que nós sabemos é que quando nascemos, há festa. Quando morremos, há fresta, espaço vazio, um buraco que fica. Quando nascemos, choramos. Quando morremos, choram por nós. Quando nascemos, perguntam: é rosa ou azul? Quando morremos, ninguém tem dúvida. É preto, é roxo, é cinzento. Quando chegamos, nos cumprimentam. Mas quando partimos, nos medem, nos cumprimentam, para ver se vamos caber no caixão, na sepultura. Quando alguém chega, saudações. Quando alguém parte, saudades. Um começa num parto, o outro começa numa partida. Pelas mãos dos outros, nós somos trazidos a este mundo, e pelas mãos dos outros, nós somos levados deste mundo até a sepultura. Olhos que se abrem, olhos que se fecham. Todos os dias nasce gente e nós sempre surpresos. Todos os dias morre gente e nós nunca acostumados. Eis a dura realidade da vida, que até seria cômica. Esses trocadilhos seriam cômicos, não fossem trágicos. Porém, e sobretudo, não é isso que mais me impressiona nesta vida. O que mais me impressiona nisso tudo é a maravilhosa habilidade de Deus, capaz de construir das cinzas de nossas antigas tragédias esplêndidas edificações. É nisto que estamos confiados, queridos. Ainda que sejamos entristecidos pela saudade, certamente somos consolados pela esperança. E Davi foi um homem assim, à beira da tragédia, mas não sem esperança. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Foram as primeiras palavras do verso do Salmo 16. Um salmo que bem poderia ser intitulado A Confiança de Deus em Face da Adversidade, com duas divisões. Assim como confiou no Senhor como sua porção nesta vida, também confiará no Senhor para preservá-lo na morte. Morte esta que rodeava Davi constantemente, assim como também nos rodeia. Quer Davi defendendo o rebanho de seu pai, ou quer defendendo o rebanho de Deus, pelejando contra os filisteus, ou pelejando contra os próprios filhos, enfrentando o gigante Golias, ou a pequena Batseba, perseguido por Saul ou perseguido por si mesmo, por suas próprias paixões, podemos ver que Davi era um homem que tinha muitos inimigos. Porém, Davi era amigo de Deus.
Amizade esta que nutria profundamente a sua alma, a sua mente, o seu coração, elevava assim a sua confiança ao extremo da fé, como ele relata no verso 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito pula de alegria, até o meu corpo repousará seguro. Pois tu, ó Deus, não deixarás a minha alma na morte. Irmãos, irmãs, Davi também foi alvejado, também morreu. Seu corpo foi levado ao Sheol, ao Hades, às regiões inferiores. Não, porém, sem esperança. A esperança de Davi estava colocada no mais alto dos degraus celestiais, depositada num futuro glorioso, aos pés do trono de Deus. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Este salmo, o Salmo 16, como tantos outros, é um salmo messiânico, ou seja, Davi fala de si, mas sem saber, falava do Messias. E tem o seu cumprimento exclusivamente em Jesus Cristo. É em Cristo que o Salmo 16 se realiza, e bem sabemos disto, porque a cruz está vazia e no túmulo não tem ninguém. Eis a nossa bendita confissão. A vida até seria trágica não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo. Este sermão se divide em duas partes. Eu quero dizer ao seu coração, à nossa alma, que a igreja é consolada pela esperança da ressurreição. Assim como Cristo se identificou conosco em nossa morte, também nos identificaremos com Ele em sua ressurreição. E podemos ter esperança da ressurreição de Jesus por dois motivos. Primeiramente, é que Jesus Cristo é aquele que haveria de vir. Não precisamos esperar por nenhum outro Salvador. Uma das regras básicas de interpretação bíblica diz que a Bíblia deve ser interpretada à luz da própria Bíblia, principalmente em se tratando de um salmo profético, um texto messiânico, como é o Salmo 16. Então podemos invocar a inspirada interpretação do apóstolo Pedro. Em Atos, no capítulo 2, 22 a 36, Pedro olha para o Salmo 16 e faz esta magnífica exposição. Foi no dia de Pentecostes, em Jerusalém, o sermão inaugural da igreja, quando a cidade estava abarrotada de peregrinos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fez uma explanação do Salmo 16, uma pregação ao ar livre, um culto na praça. 2 minutos de sermão. Mais de 3.000 almas se rendem à seguinte conclusão: Jesus é aquele que haveria de vir. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 36. Meu amigo, a ressurreição de Jesus é prova cabal de que ele é o tão esperado Cristo, Messias. Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, disse Pedro. Varão usado por Deus, como bem sabeis, enviado pelos desígnios e presciência de Deus, vós o matastes por mãos de iníquos, falando aos judeus ali em Jerusalém. Porém, pela mão de Deus, ressuscitou a Cristo,
rompendo os laços, os grilhões da morte, porque não era possível a morte detê-lo. Não era possível a morte prendê-lo nas regiões inferiores. Estejam absolutamente certos de que Jesus Cristo é aquele que haveria de vir, disse Pedro, falando da realização deste Salmo 16. Meu irmão, um dia eu tomei a iniciativa e liguei para uma sinagoga em Belo Horizonte e fiz a seguinte pergunta a um rabino que me atendeu com muita educação. Me identifiquei como um estudante de teologia e disse que estava fazendo uma pesquisa sobre aquele assunto e tema. E eu perguntei para o rabino qual é a expectativa de Israel sobre o Messias. E o rabino gentilmente me explicou: toda criança judaica deve ser educada na expectativa de que o Messias virá. Ah, meu irmão, não há ninguém como o nosso Deus, tão habilidoso e capaz de enriquecer o coração do mais pobre dos homens. Deus é capaz de fazer um pedinte se tornar um arrojado investidor. E quão arrojado investidor, quão arrojados investidores foram Adão e Eva, esperando na promessa do Messias. Abel, esperando o Messias. Noé, esperando na arca salvadora que simbolizava o Messias. Abraão, Isaque, Jacó, enfim, todos esperando em Deus, homens e mulheres que tinham como única riqueza a esperança em Deus. Como o próprio Shakespeare disse, a esperança é a riqueza de quem nada possui. Como foi arrojado investidor Davi, ainda que a morte me alcance. Ele disse: repousarei seguro. E a morte lhe alcançou. Com exceção de Elias e Enoque, todos foram lançados ao pó. A morte visitou os pais e os filhos. Levou o homem que veio do pó a voltar ao pó. Todos que sacaram suas armas contra ela foram alvejados primeiros. Não há espadachim que ela não traspasse, nem boxeador que ela não leve à lona no primeiro assalto, no primeiro segundo, no primeiro round. Não há enxadrista que não ouça rapidamente da voz da própria morte: checkmate. Eis a dama indomável. Com licença, me perdoe. Acho que estou cometendo uma grande gafe aqui, um deslize, talvez até dando uma mancada, falando da morte como se ela estivesse tão longe de nós, tão ausente de nós, sendo que cada segundo que passa é um segundo que passamos. Estamos todos indo, estamos morrendo. Ela está nos cercando a cada batida de nossos corações. Mas por que Abraão quis ser reunido à sua parentela quando morresse? Por que os ossos de Jacó não foram abandonados no Egito? Por que um túmulo para Davi em Jerusalém? Senão por causa da esperança. A esperança de que um dia a morte perderia a batalha. E quando eles acordassem, acordariam do lado de seus amados, entes queridos. De fato e de verdade, Jesus sacou primeiro.
nosso incomparável espadachim, imbatível pugilista, inigualável enxadrista, que fez a morte ouvir pela primeira vez o festejado checkmate. Tragada foi a morte pela vitória, disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 54. As criancinhas judaicas não precisam mais serem educadas na esperança do Messias, porque elas devem estar absolutamente certas de que a este Jesus Deus o fez Senhor e Cristo. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Messias. Ele é aquele que haveria de vir. Não precisamos esperar por mais ninguém. Nossa vida até seria trágica, não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo e último motivo pelo qual podemos ter esperança da ressurreição de Jesus é que Jesus é aquele a quem ninguém se compara. Agora eu quero invocar a interpretação do apóstolo Paulo sobre o mesmo Salmo 16. Pedro e Paulo, falando da ressurreição de Cristo, olharam para aquele salmo. Eis outro bem-sucedido sermão, aproximadamente 2 minutos. E quase toda a cidade se afluiu para ouvi-lo na semana seguinte, diante da bendita conclusão. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38, 39. Paulo, divinamente inspirado, toma a porção da palavra de Deus para dizer que a ressurreição de Jesus prova que ele é o justo. Cristo é o justo de Deus. Quando comparamos o sermão de Pedro em Jerusalém com esse sermão de Paulo em Antioquia, percebemos grandes semelhanças entre os dois sermões. A estrutura é praticamente a mesma, para as conclusões diferentes. Enquanto Pedro discorre para dizer que Jesus é o Messias, dentro da mesma base, Paulo conclui que Jesus é o justo e o justificador daqueles que creem. Quão preciosa é para nós esta tão querida justiça! Como nem sempre temos noção das realidades que nos envolvem, corremos o risco de pensarmos ou passarmos por elas distraídos, ou pensarmos nela como um conceito apenas. Para entendê-la, às vezes, precisamos pensar no seu oposto, ou o que ela não é. A via negationis, o caminho da negação. Pensemos então no pecado, que é a injustiça em si. Como bem define o breve catecismo, pecado é toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, é a transgressão desta lei. Resposta à pergunta 14. Porém, ainda assim, o pecado não nos parece tão terrível quanto verdadeiramente é. Esta falta de conformidade com a lei de Deus corre o risco de soar em nossos ouvidos como um mero tropeço, sendo que, na verdade, ela é uma catástrofe de primeira magnitude. E seria muito difícil percebermos isto, não fosse pela pedagogia de Deus. A morte, meu irmão, é a resposta que Deus dá à pergunta que fazemos: o que é o pecado? A morte é uma sentença, mas também é um sinal.
Quer saber quanto Deus odeia o pecado e abomina a injustiça? Vá a um velório, sinta um pouco, perceba a dor, a tristeza. Repare na viúva ou nos órfãos, no viúvo ou nos familiares que choram. Esforce na sua mente, olhe e veja o clima de pesar, de tristeza, de desconsolo. Você sabe do que eu estou dizendo. Todavia, para Jesus a morte não foi um salário. A morte de Cristo é conhecida como a satisfação da justiça divina, mas é também conhecida como o fracasso da justiça humana. Jesus foi condenado inocentemente, sendo perfeitamente justo por todos os tribunais que julgaram o nosso Senhor. Por isso ele ressuscitou. Se o salário do pecado é a morte, logo o salário da justiça é a vida. A ressurreição, preste atenção, por favor, não é uma resposta ao desejo de imortalidade, mas sim o desejo de justiça. A justiça que prevalece. A ressurreição de Jesus prova isso. Ele é aquele a quem ninguém se compara. Muitas religiões, e o mundo está entupido delas. Religiões baseadas em filosofias. Porém, as 4 maiores religiões deste mundo são baseadas em pessoas. O judaísmo, por exemplo, admite: Abraão morreu de velhice e foi sepultado por seus filhos cerca de 1900 anos antes de Cristo. O mais antigo e confiável fragmento da literatura budista diz o seguinte sobre a morte de Buda: quando ele morreu, estava completamente morto, de modo que absolutamente nada restasse. Maomé nasceu em 571 depois de Cristo e morreu aos 61 anos em Medina, onde sua tumba é anualmente visitada por milhares de devotos do islamismo. Diferente dos fundadores dessas religiões mundiais, apenas o cristianismo declara que o seu fundador está vivo. Tendo ressurgido da morte, ressuscitou. Temos uma prova de nossa religião que vós não tendes da vossa, disse um muçulmano um dia a um pregador cristão. Pois quando vamos à Arábia, encontramos o túmulo do profeta, e isto é prova de que ele viveu. Mas indo a Jerusalém, não encontramos o túmulo de Jesus. Não tendes, como nós, a prova que ele viveu. Então o pregador cristão respondeu: realmente, não temos um túmulo na nossa religião, porque não temos um defunto. Nosso evangelho não termina num cadáver, mas num conquistador, não numa tumba, mas numa vitória. Ah, meu amigo, minha irmã, a vida até seria trágica não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo prova que ele é justo. Jesus é aquele a quem ninguém se compara. Vimos aqui juntos nos textos bíblicos que podemos ter esperança da ressurreição de Cristo
por dois motivos. Ele é aquele que haveria de vir, o Messias, o ungido de Deus. Ele é aquele a quem ninguém se compara. Só Cristo é justo. Assim como Cristo se identificou conosco em nossa morte, também nos identificaremos com Ele na ressurreição. A igreja é consolada pela esperança da ressurreição. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Hoje choramos os nossos entes e amigos que partem, mas as nossas lágrimas serão todas enxugadas. A qualquer momento, num piscar de olhos, os céus se rasgarão e o nosso Senhor voltará triunfante. Os leitos de hospital, as feras, o mar, as doenças, terão que dar conta dos mortos que fizeram. Ninguém pode impedir o triunfo da igreja. Quando eu vou a um cemitério, eu me lembro que estou pisando sobre o solo da ressurreição. Somos entristecidos pelas saudades que temos das pessoas que amamos tanto. Mas nós somos imediatamente consolados pela esperança de que um dia nos reencontraremos, sem lágrimas, e de que eles já estão com Cristo, à destra de Deus, desfrutando de delícias eternas, como diz o próprio Davi no Salmo 16, concluindo: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O paraíso está na mão direita de Deus. Aqueles entes que partiram em Cristo já desfrutam dessas delícias eternas e um dia nos reencontraremos melhores.